bora começar hoje, dia 30 de dezembro, um pod especial de final de ano. E estou aqui com uma presença ilustre, senhor Iacir Milhomem Fernandes, meu pai. Tudo bem, meu pai? Tudo bem, meu filho? Nós estamos aqui no recanto debaixo da Taquariquara, Aquariquara. Da Exatamente. Aquariquara, o recanto da Aquariquara. É direto aqui da Ilha do Mosqueiro, são 30 quilômetros, 34 de Belém, Iberé Mosqueiro, 75 quilômetros. 75 Por quilômetros da isso. capital paraense, Ilha do Mosqueiro, para a gente bater esse papo, porque o Podiê a gente não fala só sobre empresa, né? Já que é de humanização, a gente fala também sobre vida pessoal, fala sobre empresa, porque, como eu sempre falo, a vida pessoal caminha paralelo com a vida profissional, porque nós somos um. Por falar em vida profissional, papai que professor de geografia, pesquisador e também diácono permanente da nossa querida e amada Igreja Católica, não é isso? Particularmente a Arquidiocese de Belém. Arquidiocese de Belém. E a gente quer começar, queria ouvir um pouco, pai, a tua opinião sobre a questão da humanização nas empresas, né? Como é que as pessoas podem ser mais humanas no trabalho, no mundo que a gente vive tão competitivo? Olha, é uma boa pergunta. Só que, como você sabe, eu não tenho mais trabalho em empresa. Uhum, Mas como o tema me chama a atenção da humanização, eu acho que o mundo precisa estar mais humanizado. Porque o que a gente vê hoje, o que a gente percebe, se você abrir a janela do mundo, o que é que você percebe? Não são sinais de vida, está predominando sinais de morte. A violência, a destruição, a guerra, os assassinatos, é isso? E por que não dizer também a corrupção moral, né? uhum, Então, a humanização das empresas ela é fundamentalmente importante, até porque o ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E como imagem e semelhança de Deus, ele deve ser respeitado, né? Porque se você não respeita o ser humano como imagem e semelhança de Deus, então você não vai respeitar ninguém. Então, a questão da humanização, ela resgata, em primeiríssimo lugar, o valor da vida, a essência da vida, aquilo que é a vida. Então, a vida, ela vai se construindo no dia a dia, e aí você deve ser um agente que vai promover sempre a paz, a verdade, a justiça, o amor, porque o amor constrói a vida. Sem amor, nada tem. pai, você deu aula há quanto tempo? Seu professor, quanto Olha, tempo? eu dei aula para as pesquisas que eu fiz no Museu Greuth, eu dei aula num espaço de tempo curto, sabe? Por apenas 27 anos. Curto, 27 anos. É, porque tem gente que vai muito mais do que isso. Mas você como educador, papai, como é que você está vendo hoje a questão das famílias, né? Tá faltando um pouco mais dessa presença educacional nas famílias. A gente está vendo aí, a gente está vivendo um momento com os adolescentes, né? Então, muito bullying nas escolas, né? Adolescentes que acabam se suicidando por essa questão de bullying, a falta de aceitação nos grupos, em grupos das escolas. Então, o que que você tem para falar como educador? O que está faltando? O que que as escolas precisam fazer? O que que as famílias precisam fazer para a gente ter uma educação mais eficaz? Perfeito. Não é fácil falar da família no mundo odierno. Até porque a família é muito manipulada. Ela é manipulada, né, de várias maneiras. Mas a gente percebe que há um esforço também para que a família se transforme naquilo que ela deve ser, né, exercendo
a missão de paternidade, de maternidade, a filiação, o relacionamento conjugal, familiar. Então, penso aqui agora, nesse momento, da necessidade dos pais exercerem a pedagogia da presença, estar mais próximo dos filhos, porque os filhos são bombardeados por ideologias, né? E o uso frequente dos celulares também colaboram bastante para colocar na mente das crianças, dos jovens, sobretudo adolescentes, certos pensamentos que não são que são contrários, aliás, são contrários à valorização da vida. E cada um pode fazer o que bem entende, e aí começa a perder o sentido de liberdade, porque a liberdade tem que ser exercida com responsabilidade, né? E os pais têm que exercer a autoridade de pais, como eu falei, exercendo também a pedagogia da presença, estar próximo, mais próximo dos filhos, acompanhar os filhos. Veja, os filhos necessitam desse apoio dos pais. Claro que a escola, ela também educa para a vida, porque a escola verdadeira não é aquela que só vive transmitindo informações, conhecimentos, mas também promove valores educacionais que constroem a vida. Uma escola sem essa perspectiva de educar para a vida, ela perde também o seu valor, perde o seu sentido. Falando ainda sobre educação, uma coisa que eu costumo comentar com as pessoas, pai, eu até já falei isso para ti e para a mamãe, do quanto que eu agradeço da educação religiosa que vocês nos deram, né? Eu, particularmente, também acredito que é de suma importância a educação religiosa que os pais devem proporcionar e estimular os filhos. Lógico que a gente enquanto criança, a gente enquanto adolescente, a gente não entende muita coisa, né. E sim, em alguns momentos, eh, nós fomos meio que obrigados à igreja e tudo mais. Só que inicialmente pode até começar como uma obrigação, só que depois tornou-se amor e tornou-se a iniciativa de ir uma forma muito natural. E eu costumo dizer que eu sou muito grato pelo período em que vocês insistiram de nós irmos e frequentarmos a igreja, porque muito da minha base hoje, da minha formação enquanto ser humano, enquanto homem, enquanto profissional, veio também dessa educação religiosa. Que você tem para dizer, então, para os pais aí que deixam os filhos, vamos que falar assim, jogados, escolherem o que querem, e sobre a importância dessa educação, dessa insistência religiosa? Outra pergunta interessante, porque a família, sem Deus também, como é que ela vai construir valores? Família, ela deve, ela deve estar centrada no Cristo Jesus. Por quê? Porque o centro da nossa fé é Jesus Cristo. E por isso uma família que está centrada em Cristo, ela aprende, né, a exercer os valores evangélicos de tal maneira que as palavras, os sentimentos, as atitudes de Jesus comecem a acontecer também na família. Acho que muito do que está É o acontecendo, testemunho de vida, muito do que a gente vê por aí é a falta disso, né, que pai? falta disso. Porque como é que eu posso cobrar dos meus filhos? Ah, vocês têm que rezar, olha, vocês têm que ir para a missa, se eu não faço isso. Agora, se eu dou o testemunho de fé e de conversão, apesar das nossas tendências ao pecado, mas Deus nos dá toda a força através da Eucaristia, é o sacramento do amor, é um grande mistério da fé. Ele nos dá a força
para nós começarmos a construir um mundo melhor dentro do ambiente familiar. Por isso é necessário o testemunho dos pais para que os filhos possam seguir o exemplo dos pais, pelo menos na fase inicial, né? Insistir, É, né? no uso da razão, 7 anos de idade, já começar a insistir, dar exemplo, rezar. Aliás, quando eu atendi uma família, porque eu sou consultor de família, né? Sim. Trabalhei 25 anos. E então, eu me lembro bem que uma senhora disse: Olha, comecei a rezar. Meu filho, uma vez, me convidou para eu rezar. Eu não rezava com eles. Aí eu passei a rezar com eles. E outras vezes eu vi meu filho de joelhos rezando. Então, eu digo: olha, por quê? Porque ele viu o seu testemunho. Então, convide os filhos para rezar. É bom a família rezar junto. Muitas bênçãos vão acontecer, muitas graças, porque Deus diz, o próprio Jesus Cristo diz, ele que foi a revelação máxima, eterna do Pai, a grande revelação eterna. Ele disse: se um ou dois se reunirem em meu nome, eu estarei no meio deles. Eu acredito que muito do caráter do ser humano, ele também vem disso, né? Da criação dentro de uma instituição onde a presença de Deus está viva e isso nos faz ser também um ser humano melhor, um ser humano agir melhor, sem julgamentos, né? Uma vivência com Deus sem julgamentos, sem culpas, mas principalmente viver o amor. E pais rezem pelos seus filhos, pais rezem com os seus filhos. Porque, repito, muito do que eu sou hoje, do que eu me transformei, da pessoa, do caráter que eu sou hoje, vem aí desde criança, desse estímulo que os meus pais sempre me deram, da presença de Jesus, Maria e José. E aproveitando, pai, você é diácono permanente, você fomentou a pastoral familiar aqui na Arquidiocese de Belém, você criou na Igreja dos Capuchinhos a pastoral do batismo, né, que não tinha. Você criou a pastoral do aconselhamento, onde recebiam pessoas eh, marginalizadas, né, pessoas às vezes também excluídas da sociedade. Você acolhia essas pessoas e direcionava para profissionais realizarem, né, ajudarem essas pessoas. E agora você está criando, né, digamos que um grupo de proteção à Eucaristia, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Qual a importância da igreja? Qual é a importância da, da, da criação dessas pastorais, desses grupos, para o crescimento da igreja e das pessoas? Olha, não se entende um cristão católico ou qualquer outro cristão que não esteja inserido numa atividade pastoral, uma atividade missionária, porque nós somos missionários do reino, né? No nosso batismo, nós já assumimos essa missão, né? Como missionários. Todos nós somos missionários. E o missionário o que é? Não é aquele que fica passeando de um lugar para o outro, mas é aquele que procura acolher a todos, ir ao encontro de todos, acolher a todos, né? Então, por exemplo, você falou do aconselhamento pastoral. Realmente, nós procuramos acolher todas as pessoas. Pessoas com dificuldade de relacionamento conjugal, pessoas que estavam também em crise, crise de ordem Existencial, né? psíquica, entende? Por isso que nós fizemos um aconselhamento multidimensional, atendendo, né, o sentido pastoral, médico
e psicológico, porque as pessoas também têm problemas, né? Têm medo, têm angústia, sofre disso, depressão, tal. Então a gente atendia todas essas pessoas. E repito, muitos casais já estavam em via de separação, já querendo pedir o divórcio. Muitos casais foram restaurados por esse trabalho de aconselhamento pastoral. E pai, Restauraram a vida conjugal. você está com 80 anos, agora em 2025, e você é muito vivo, você estuda muito, né? Você sempre está buscando, tem 3 livros escritos, né? Está indo agora fazendo uma cartilha sobre a proteção da Eucaristia, que já já a gente vai falar também sobre isso. E eu lembro, com quantos anos que você se formou e que você estudou lá na UNAMA, Universidade da Amazônia? Eu não estudei, Não, não. não, Estudei, antes não. era CESEP, né? Sim, o curso de O teologia curso foi. de teologia, que depois que se transformou em UNAMA, por isso que eu acabei falando UNAMA. Foi com mais de 40 anos, né, que você voltou a estudar. Eu lembro que você fez uma pós-graduação em Direito Familiar com 65 anos, né? Foi Com 65 anos pós-graduação em processo de direito de canônico, Direito matrimonial. Canônico, Matrimonial, pós-graduação com 65 anos de idade e escrevendo, sempre escrevendo. Lá no quarto tem uma estante de estudos. E agora, com 80 anos, está fazendo aí essa cartilha. Não tem idade para aprender, né? Não tem idade para buscar o que você quer, e principalmente não tem idade para você contribuir para uma melhoria e para o crescimento da sociedade. É verdade, enquanto Deus nos concede a lucidez, né? Enquanto Deus nos concede mais vida, né? Nós precisamos crescer também no amor de Deus. E quem cresce no amor de Deus compreende, respeita, tem paciência, perdoa, não é? E aí, no sentido que tu estás falando, Como um todo, como sociedade, como humanização. sim, mas aí o que eu queria dizer para O você, quanto que você é ativo, você tem 80 sim, anos de idade, aí aí você eu fiz você o está na curso, internet. eu fiz o curso de teologia, né? Naquele tempo era da Universidade Era de CESEP, né? Ensino Superior do Pará. Aí depois você se transformou em É, UNAMA. aí depois se transformou em um UNAMA. UNAMA. Aí, aos 65 anos de idade, você fez a E aí pós-graduação. depois fiz pós-graduação, uma pós-graduação livre, mas sob a coordenação da CNBB. Você escreveu já 3 livros. Já escrevi, aliás, mais de 3 livros, né? Já escrevi ao todo mais livros pastorais e de doutrina, ao todo, uns 6 livros. Em 6 livros. E recentemente, como você falou, eu já organizei tudinho, já estruturei tudinho um guia para orientar as pessoas que devem se aproximar daquelas pessoas que no ato de comungar, elas não demonstram piedade e até falta de respeito ao Santíssimo Sacramento. Mas já já a gente vai falar sobre isso, porque eu quero agora falar o seguinte. O papai também é conhecido como vovô de ferro, né? Porque você já infartou quantas vezes? 2, Infartou 2 vezes. Tem quantos estentes? 3, Tem 3 estentes. Uma mamária, tá na não, bateria 2 mamárias. 2 mamárias no coração, cirurgia no coração de peito aberto, e tá na bateria qual? Já a segunda bateria do marca-passo? Já é a segunda bateria do Macapá. Segunda bateria do marca-passo, por isso é chamado de vovô de ferro. E eu quero falar agora sobre milagres, né, pai? Porque a nossa vida, ela é repleta de milagres e a gente às vezes fica esperando milagres, né, surreais. Tudo bem que o que aconteceu com a gente foi algo surreal, que a gente vai falar daqui a pouco, mas os milagres eles acontecem no nosso dia a dia, às vezes atitudes que para a gente são pequenas, atos que para a gente são pequenos, eh, são verdadeiros milagres em que a gente acaba não reconhecendo. Viver é um grande milagre, né? Estar vivo
é um grande milagre, ainda mais diante do mundo que a gente vive. Viver é um milagre, né, Pai? Viver é um milagre. A cada dia Deus nos oferece a oportunidade para a gente crescer mais na fé, na conversão. Mas é mais um dia de salvação também para nós. É preciso entender que Jesus nos salvou, nos reconciliou com o Pai, né? Derramando sangue, né? Para a remissão dos nossos pecados, nos salvou, nos reconciliou com o Pai. Mas nós precisamos colher, aplicar os dons da salvação na nossa vida pessoal. Então, todo dia é dia de salvação que Deus está nos oferecendo. Todo dia é dia de conversão que Deus está nos oferecendo. E, portanto, se você quer crescer sempre mais na fé e na conversão, reconheça esse amor de Deus, né? Um amor eterno. É esse amor que nos criou, esse amor que nos fez ser humano, esse amor que nos deu também inteligência, vontade, que colocou em nosso corpo uma alma, que nos deu um anjo da guarda para nos acompanhar no dia a dia da nossa vida. E, portanto, nesse sentido, cada dia é um dia que se deve valorizar a vida, viver bem a vida, praticar o que é bom. É claro que sempre haverão forças contrárias, mas com Deus tudo se supera, tudo é superado. E já que nós estamos falando de milagre, pela primeira vez o papai vai contar em público, né, diante de tantos milagres que já aconteceram nas nossas vidas, com certeza na sua vida muitos milagres acontecem, basta reconhecer. Contar pra gente, pai, sobre aquele milagre, né, que você sentiu a sua visão da Eucaristia. Bom, no ano de 2006, nos dias 21 e 28 de maio, eu estava servindo o altar como diácono. E no rito da Sagrada Comunhão, quando o sacerdote colocou a hóstia consagrada na minha mão para eu comungar, eu olhei e aí começou a aparecer uma figura, assim, umas linhas escuras. Depois eu percebi que algo estava acontecendo ali. Eu não esperava acontecer isso. Foi uma surpresa. Aí eu olho para a hóstia e vejo o olhar de Jesus, os olhos de Jesus. Ele olhava, um olhar muito, vamos dizer assim, muito puro mesmo. Eu não tenho nem explicações para falar, que é uma realidade sobrenatural, mas um olhar muito santo, muito puro. E brotava uma luz desse olhar de Jesus. E depois, na sequência dessa visão, eu vejo ele olhando para o alto, vejo também na parte da coroa de espinhos, e a luz que brotava dos olhos dele na direção do alto. Então, eu fiquei pensando que eu estava consciente, eu não perdi a consciência. Eu fiquei pensando, meu Deus, por quê? Por que isso está acontecendo? E naquele instante eu me senti como se eu estivesse flutuando. Eu perdi o contato com o altar, não vi o padre que estava do meu lado, porque só via Jesus. E aí o que aconteceu? Chegou o momento da distribuição da Sagrada Comunhão. Quando eu fui distribuir a Sagrada Comunhão, eu disse à pessoa, o corpo de Cristo, que ia receber a comunhão, aí eu lembrei, eu vi Jesus na Eucaristia.
então, olha, eu me deu vontade de dizer para todo mundo, eu vi Jesus na Eucaristia. Mas eu me controlei, né? Eu fiquei paciente, né? Para não falar para todo mundo abertamente, até porque as pessoas não são obrigadas a acreditar em visão. Também, a visão não é um dogma, ou seja, uma verdade de fé, mas as pessoas podem acreditar com a fé humana, porque conhece a pessoa, sabe que a pessoa que viu não vai mentir, não mente, é uma pessoa que tem caráter, é responsável e tal. Então, com a fé humana, qualquer pessoa pode acreditar. Com a fé divina, não precisa, porque a revelação divina já aconteceu, né? E aí a gente tem essa fé. Nós recebemos o batismo. Com esta fé, nós acolhemos a revelação divina. Tudo o que Jesus revelou, tudo sobre a misericórdia, o amor de Deus, tudo que ele revelou, isso faz parte da nossa fé. E a partir daí se escreveu o livro, né? Não, mas Você sentiu a inspiração. depois dessa visão, eu fui à igreja fazer uma visita ao Santíssimo Sacramento, porque eu queria saber por quê, né? Por que aquela visão? E então, o que aconteceu? Eu fui visitar o Santíssimo, só estava eu, Jesus, lá no sacrário, e então eu disse, Senhor, eu gostaria de entender por que me concedeste uma visão da tua presença viva na Eucaristia. Eu que sou tanto pecador, sou um grande pecador, sou teu indigno servo, e me concedeste. Coloca na minha mente uma palavra ou uma frase que possa me dar a resposta e eu entender também o que devo fazer a partir de agora. Isso foi na segunda-feira, depois da visão que aconteceu no No domingo, domingo. dia 21. Aí eu fiquei no silêncio, e deixei que ele colocasse uma palavra na minha mente, para me entender o que era. E então surgiu uma frase que eu até então não havia lido nada sobre essa frase, mas apareceu: piedade eucarística. Então, a partir daí, eu comecei a pensar, Senhor, então eu tenho que crescer na piedade eucarística. Eu não estou sendo um cristão autêntico e tem que crescer na piedade eucarística. Tudo bem. Aí eu fui me confessar um mês depois, fui com meu diretor espiritual e confessei com ele. E logo depois da confissão, contei para ele da visão, só para ele. E aí ele me disse: não se preocupe com visões, mas é possível que Deus tenha concedido a você essa visão para que você tenha, né, a piedade eucarística, fale da Eucaristia. Então veja só, por incrível que pareça, o sacerdote que não sabia que Jesus tinha colocado na minha mente a piedade eucarística, ele falou para mim. Talvez para que você viva mais a piedade eucarística, fale da Eucaristia para as pessoas e fique atento também às pessoas que comungam da Eucaristia. Aí vem a vigilância, né? Pois bem, um mês depois da visão, eu fui convidado pela equipe que prepara os noivos para o casamento e pediram que eu falasse sobre a Eucaristia.
E eu fui, aceitei o convite, fui lá, falei. Depois que eu falei da Eucaristia, inclusive, colocando como enfoque principal a vida eucarística da família, olha, depois da palestra, uma moça que estava se preparando para o casamento, ela pediu para falar comigo em particular. Aí eu fui falar com ela e ela me disse: Eu quero dizer para o senhor que toda vez que eu comungo, eu cuspo a horta. Aí eu digo: Mas por que você faz isso? E ela me respondeu: Porque eu tenho nojo. Então, toda vez que eu comungo, eu cuspo a horta ali nas colunas da igreja. Aí eu disse para ela: Olha, você está cometendo um sacrilégio. Cuspir a horta é sacrilégio. Então, eu vou pedir a você que transfira o seu casamento para outro ano. Você primeiro precisa compreender, entender o que é a Eucaristia, porque você não sabe o que é a Eucaristia. Né? Então, você precisa entender. Faça uma catequese, aí depois marque o seu casamento. Também você deve dizer para o sacerdote, quando for confessar, que você cometeu esse sacrilégio. Né? Foram várias. Aí depois foram aparecendo vários atos de indiferença, pessoas insensíveis à presença do Santíssimo Sacramento, pessoas que ficam batendo papo, usando celular, dando abraço, conversando na frente do sacrário onde está Jesus vivo, que é um ato de indiferença, quer dizer, insensibilidade com o sagrado. E aí depois eu fui vivendo vários atos de indiferença, injúrias, sacrilégio, não foi só um que eu vi, eu presenciei outros. Então eu comecei a tomar uma atitude, e se isso está acontecendo, é falta de piedade eucarística. Então o que eu devo fazer? Me aproximar da pessoa que é culpável pelo seu ato de indiferença, ou sacrilégio, ou injúria, me aproximar dela e pedir para que ela se reconcilie com o Cristo Eucarístico. Falar da Eucaristia para ela, para que ela tenha mais zelo, mais cuidado e respeito, porque a Eucaristia é o maior tesouro da Igreja. É o que nós temos de mais precioso na Igreja Católica, é a Eucaristia, porque é a presença real, viva, de Jesus. Ele mesmo confirmou isso na última ceia, né? Ao dizer, pegou o pão e deu graças e disse, isto é o meu corpo, que é entregue por vós. E com o cálice, com o vinho, ele disse, isto é o cálice da eterna, é o cálice da minha aliança convosco. Então, quem beber deste cálice, viverá para sempre. Quem come minha carne e bebe meu sangue, terá a vida eterna. Então, a Eucaristia é uma realidade viva, atuante no meio de nós. E, portanto, eu decidi agora a escrever um guia para orientar as pessoas que cometem atos contra a Eucaristia. Não é para condená-las, não é para agredi-las, mas para ajudá-las a entender o que é a Eucaristia, como sacramento do amor, sacramento da fé, e também para que elas possam ter mais zelo, mais cuidado, mais respeito. Porque não pode continuar acontecendo isso e a gente não fazer nada. Por isso, eu criei um guia, organizei todo o guia, e é em defesa da Eucaristia. Boa. Bom, esse episódio especial, esse primeiro episódio especial de final de ano, a gente vai ficando por aqui. Na próxima terça-feira tem mais, a gente vai falar
muito mais de milagres e de muitos outros assuntos entre filho e pai, pai e filho. Até lá.